o máximo objetivo pela glória de Deus, que o Espírito Santo Ele venha nos conduzir nessa palavra, para que nós venhamos nos fortalecer a cada dia. Nós sabemos, irmãos, que os momentos que nós vivemos, eles não têm sido fáceis do ponto de vista espiritual. Se os irmãos observarem, eu sei que os irmãos observam, que todos os dias, ou seja, a todo momento, nós temos algo novo que se mostra na mídia mundial, na mídia local. Nós vemos que temos terremoto no Haiti, quantas vidas foram perdidas. Nós olhamos para o Afeganistão e vemos agora aquele grupo extremista tomar a cidade e, além de tudo, perseguir vidas por objetivos que eles acreditam ser o certo. E é por isso que nós nessa noite estamos aqui, porque nós acreditamos, mas nós vimos ao entendimento que o que nós seguimos diante do contexto da palavra de Deus é a verdade de Cristo, porque a palavra nos ensina que o Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário para dar vida àqueles que não tinham. Isso nos faz entender, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a situação, ela é séria, e nós temos a oportunidade de podermos buscar este Deus. Nós temos a oportunidade de nos fortalecermos, porque lá de onde eu estou falando, não se tem essa oportunidade, irmãos, porque nós aqui somos tidos como infiéis para aqueles que estão lá. E o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta aos Coríntios, que é interessante de se ver essa carta e aprendermos e nos fortalecermos no Senhor. Que os irmãos possam abrir as suas Bíblias em 2 aos Coríntios, o capítulo 4, verso 16, a partir do verso 16. Vamos meditar nessa palavra nesta noite, e que o Espírito Santo ele fale ao coração de cada um que está aqui. Aqui já foi falado que não importa as dificuldades e as lutas, porque elas virão. É inevitável que as lutas não venham, que elas não deixem de vir, mas o importante é a posição que nós estamos para enfrentá-las. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as coisas que não se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela é impactante para a vida do ser humano. É interessante nós olharmos o contexto que os coríntios estavam naquela época, porque o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vem estar nesta cidade, que na época era uma grande cidade, uma metrópole, porque ali a história diz que ali já existia aproximadamente 300 mil moradores, e era uma cidade marítima, uma cidade
aonde a economia era crescente, e ali uma cidade próspera, mas também no meio de uma cidade próspera, gigante, que crescia economicamente, mas também vinha o crescimento da maldade, o crescimento do pecado. Vale a pena os irmãos drobarem a sua atenção para essa palavra, porque este lugar onde essa palavra está nos ensinando, lá estava implantado, irmãos, mitologias gregas, que o povo estava enraizado. Ali estava sentado o grande trono do deus Apolo, estava sentado também um grande templo voltado a deuses das mulheres, das sacerdotisas, Afrodite, que era conhecida como o templo do amor. Ou seja, além de ser uma cidade que crescia economicamente, uma metrópole gigante, estava a caracterização na mente do povo. O povo estava adorando deuses estranhos, porque Apolo era tido como o deus da profecia, era o Deus que abriu os olhos dos homens, e logo em cima da montanha estava o templo de Afrodite, onde era tudo liberado. Então o ser humano estava no seu alto deleito, estava no seu alto descaminho da verdade, de adorar o Deus, de servir o Deus. Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo vem ensinar e vem enfrentar essa grande batalha. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que para nós estarmos aqui, para que nós viéssemos conhecer essa verdade, foi necessário que Deus levantasse grandes homens para que viesse enfrentar o próprio inimigo no seu reduto, no lugar onde ele habitava, no lugar onde ele caminhava, onde tinha pessoas escravizadas pelo pecado do inimigo. Então o apóstolo Paulo chega ali e ele vem ensinar, e era a igreja trabalhosa, porque os irmãos, em certo tempo, quando o apóstolo Paulo escreve a carta primeira aos Coríntios, e os irmãos têm conhecimento, quando lemos na ceia, que quando o povo se reunia para celebrar ceias, ele estava celebrando desordenadamente, porque os mais ricos chegavam mais cedo, levavam quantidades de comida e bebida e se embriagavam, e os mais pobres chegavam mais tarde, e era um desencontro de comunhão. E o apóstolo Paulo chega neste contexto para falar, para escrever, para ensinar o amor de Deus. Então é nesses momentos, irmãos, que nós precisamos nos fortalecer em Deus. É neste momento, aleluia, que as dificuldades venham, que nós venhamos nos fortalecer em Deus. O apóstolo Paulo chega àquele lugar, mostra a verdade de Deus, diz que há um Deus, diz que há uma forma de se servir a Deus, diz que há uma forma de se conduzir a Deus. Aí ele vem e escreve os versículos: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior em tudo se renova de dia em dia. Muitas das vezes as aparências, muitas das vezes o que olhamos, no que apegamos, e muitas vezes perdemos a essência.
E o mundo, irmãos, ele vem com esta estratégia. Nesses últimos dias, tem se cumprido a palavra de Deus, porque Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, eles são categoricamente em falar que nos últimos dias haveriam se falar e teria apostasia. O que é apostasia, irmão? Apostasia é nós nos afastarmos da verdade de Deus, é nós nos afastarmos do contexto do que a palavra de Deus quer nos dizer. Se nós olharmos lá para o Oriente Médio neste momento, nós olhamos a situação que aquele povo está passando pela interpretação ao extremo dos muçulmanos, porque eles têm uma forma de interpretação e chega ao ponto de tirar a vida dos seus próprios irmãos, porque eles dizem que aqueles que não forem muçulmanos, aqueles que não acreditar que Allah é o seu Deus, que as doutrinas do Alcorão é o caminho, que é a verdade, eles são chamados de infiéis. Então é muito duro, irmãos, o que nós viemos passar nesses últimos dias, e nós precisamos abrir os olhos espirituais, porque neste barco não somente está eu e você, mas está o nosso filho, está quem nós amamos, e nós precisamos conduzir todos no mesmo barco, porque se nós fizermos, aleluia, como aconteceu no dilúvio, isso será uma tristeza para a nossa vida, porque o momento que vivemos, nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. Neste momento, nós temos a oportunidade da nação que temos de reconhecer, de servirmos Deus com liberdade, e que em outros lugares ninguém tem essa liberdade. Então o apóstolo Paulo, quando ele entra em Corinto, ele vai enfrentar uma grande batalha, irmãos, porque ali os irmãos, porque as pessoas que estavam ali, eles criam em vários deuses, porque as circunstâncias do lugar o faziam que eles viessem a acreditar. Então nós somos privilegiados em entendermos que nós temos a graça de Cristo sobre as nossas vidas, que nós podemos ter essa oportunidade de um dia estarmos na presença, não somente nesta terra, mas de um dia nós viemos morar no céu. Você tem essa esperança? Se você tem essa esperança, continue com ela. Aqui é só uma passagem, é só um momento. Eu estou aqui nesta noite, aleluia, alegre, feliz por estar na presença de Deus. Eu quero dizer, continue nessa presença, porque virá dias melhores para a tua vida. Não será nesta terra, será um dia de glória, eternidade de glória, aonde essa palavra que foi escrita fará efeito. Ela terá, aleluia, efeito na minha e na tua vida, porque um dia você falará: ah, meu Deus, valeu a pena estar na tua presença, valeu a pena renunciar ao mundo, valeu a pena renunciar ao desejo da minha carne, valeu a pena renunciar aos meus desejos carnais para te servir, Senhor. Porque a liberdade, irmãos, ela sai fora do contexto, porque a liberdade que nós vemos lá fora, ela não é liberdade, ela é libertinagem. Por isso que Deus escreve a sua palavra para colocar limite da liberdade, aleluia. Porque quando nós temos liberdade demais, nós saímos fora da espiritualidade, daquilo que Deus quer para nossas vidas. Então assim, era o contexto em que estava os coríntios, aleluia. Quero aqui abrir em Colossenses capítulo 3, verso 10 também, para me dar uma olhadinha aqui, irmão, para nós meditarmos. Se quiserem acompanhar, acompanhem, fica à vontade. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. A renovação do Espírito de Deus, porque quando o homem exterior, quando esta capa se corrompe, há uma oportunidade dentro de nós, e aí eu consigo enxergar que a palavra se cumpre, porque nós
corrompa, exterior, o interior em tudo, ele se renova. Vós vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo aquele que os criou, segundo o amor de Deus na sua vida, o Pai eterno, que nos conduz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, elas são as que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Muitas das vezes, irmãos, nós como seres humanos passamos por grandes dificuldades, e eu sei que não são muitos que irão lhe ajudar, e não serão muitos que irão estender a mão para você. Serão muitos aqueles que olhar para você e vai só esperar a sua queda, porque o mundo, ele não se alegra com a sua vitória, porque o inimigo, ele sempre estará estrategicamente procurando te colocar, me colocar em uma cilada. Por isso que é necessário, aleluia, que o homem ele esteja na presença de Deus. Eu vou falar aqui um exemplo que aconteceu comigo quando eu tinha de 10 para 11 anos de idade. Veio a minha aquela lembrança. Eu morava no sertão, numa fazenda, e o dono daquela fazenda, um homem respeitado, que Deus o atende, que ele esteja um dia com essa esperança que nós temos, se ele tenha morrido, porque há anos eu não via. E aí, eu como jovem, criança, ainda, e o meu pai foi sempre um homem respeitado, lá no sertão onde eu morei. Só que um exemplo, irmão, de vida, como inimigo, ele usa, aleluia, de estratégias para humilhar, para poder jogar uma isca, para poder lhe pegar, para poder lhe humilhar, para poder jogar uma semente do mal, para que aquilo venha fazer morar na sua vida, nas coisas sutis. Então eu fui mais o seu Julinho para aquele comércio, e ele levou naquele tempo, matava-se muito porco, e aí ele fez aquela farofa, né, de tocinho, e levou bebida, e colocou bebida alcoólica. Aí ele olhava para mim e dizia: aqui é o Eduardo, filho do Vainé, caba macho, esse cabo vai ser macho igual o pai dele. Aí colocava: agora eu quero ver se você é macho, se você toma essa dose de cachaça. E eu, para mostrar que era filho do Vainé, que era filho daquele homem disposto, interior, e meu pai estava distante de mim, porque por mais que meu pai fosse da forma que ele era, ele jamais deixaria que aquilo acontecesse comigo. Eu só sei que eu comecei a tomar uma, tomar duas, tomar três. Quando olhava para o Eduardo, ele estava rodando no terreiro, bêbado, com 11 anos de idade, e todos rindo de mim, e todos fazendo chacota de mim, porque me viam caindo para um lado e para o outro. Com o tempo eu vim entender que aquilo foi uma humilhação, e me colocaram em cima de um lombo de um burro, me amarraram e me levaram para a casa da minha avó. Só que isso criou um efeito na minha vida, porque com os 14 anos de idade eu comecei a provar no álcool, e eu passei a ser um escravo do álcool. Então o inimigo, irmão, ele pega a juventude nas coisas sutis, que ali vai dar alegria, mas é uma falsa alegria. E eu me lembrava, as pessoas falavam daquela cena: rapaz, não foi assim
Só que eu não entendi como humilhação. Depois, com o tempo, que eu vim entender que o inimigo, ele tenta fazer tudo para tentar nos escravizar, para tentar ver que nós não venhamos o conhecimento da verdade. Aleluia. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós. No verso 7 do capítulo 4 diz: temos, porém, este tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Você pode passar o que você passar. Pode ligar Você pode passar o que você passar, mas nunca desanime, irmãos. Você pode estar quebrado, você pode muitas das vezes estar humilhado, mas você não está desanimado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo somos atribulados. Quem aqui não passou por uma tribulação? Quem não passou por uma perseguição? Que está passando pelo momento de dificuldade? E muitas das vezes achamos que não vamos passar por esta luta. E o capítulo 30, do verso 5 de Salmo nos diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. O mundo, irmãos, ele está indo de mal a pior, porque as grandes mídias da vida, não somente do Brasil, mas como do mundo, ela esconde a realidade. Elas não falam da perseguição que acontece nos países muçulmanos, nos países africanos, e há uma grande perseguição. Então a palavra de Deus, nesse contexto que o apóstolo Paulo está falando, na ordem que o Espírito Santo nos deu para que ele chegasse até este lugar, foi para que ele levasse libertação para aqueles que estavam escravizados pelo inimigo. Ele levou libertação para aqueles que estavam escravizados, que não tinham visão espiritual. Então ele fez um grande reboliço neste lugar, e ele escreve aos Coríntios: olha, as dificuldades elas são grandes, mas o homem interior ele pode se corromper, mas o exterior em tudo se renova. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nesta noite, você é um grande privilegiado em você ter podido tomar essa atitude de sempre estar na casa de Deus. Eu costumo dizer que se nós viemos até aqui, é porque nós temos um propósito maior, de orientarmos os nossos filhos, de orientarmos os nossos familiares, porque sem orientar sempre nós temos que ter uma direção, porque se nós não tivermos uma direção, se nós não tivermos, aleluia, um caminho para entender a palavra de Deus, nós não teremos sucesso na vida espiritual, irmãos. É precisamos nos unir, é precisamos, aleluia, estarmos juntos um com o outro, para que nós venhamos aprender de Deus. Eu esses dias, imaginando, irmãos, porque pensando, meditando, na minha casa são muitos irmãos, e quando eu já falei essa história aqui, e eu torno a repetir, quando eu conheci Cristo, eu sempre olhei pela família, irmãos, pelos meus irmãos, pela minha mãe, pelo meu pai, e às vezes eu vejo um irmão que eu tenho, que é escravizado pelo vício da droga, não consegue se libertar. E eu falei de Cristo para ele numa época, ele aceitou Jesus como Salvador, mas agora voltou de novo para as drogas, é escravizado, é sem orientação. Então é preciso que nós, como pais, como
chefes de família, mães de família, possamos estar aqui, irmãos, para que não somente nós iremos aos céus, mas também venhamos conduzir aqueles que estão em nossa responsabilidade. A psicologia diz que a criança, ela cauteriza aquilo que você ensina até os 7 anos de idade. Se você ensina ao teu filho até os 7 anos de idade, ou seja, por toda a história, mas quando você mostra para ele a palavra, mostra para ele o caminho, como tem que seguir, aquilo fica na formação dele até os 7 anos de idade. Mas se o pai, a mãe, ela não der exemplo, até este momento, sempre tem que dar exemplo, é claro, mas a formação do cérebro do ser humano. Então, irmão, essa palavra, nesta noite, que eu me expressei aqui simples, muito simples, não escrevi nada de tema, de tópico, apenas eu li alguns versículos aqui, onde o apóstolo Paulo, ele fala do desígnio e efeito das aflições, das coisas visíveis. O que ele quis dizer para os coríntios? Que o que nós passamos aqui, o que nós vivemos aqui, são passageiras. São lutas? São, mas são passageiras. Porque o que vem para você e para mim, irmão, é algo muito maior, irmão Pedro. É algo muito poderoso. E só em saber que não acaba aqui, que não terminou aqui, porque eu sei que muitos de nós temem até a morte, que ninguém nunca se acostumou com a morte, a partida desta vida para a outra. Mas o que eu quero dizer nesta noite, que eu e você somos privilegiados, porque a palavra do Senhor, ela está me dizendo para mim e para você, que não acabou aqui, é só uma passagem, é só o início de uma vida eterna. Você morará para sempre no céu, você viverá eternamente, você estará com o Senhor, face a face com Ele. Aleluia. Será que isso não é motivo de alegria, irmão? Isso é motivo de alegria. Eu vou ler um versículo aqui, para poder levar o raciocínio que eu estou falando, e vou encerrar a minha participação. E nós, filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Porque se eu passo por dificuldade, Cristo passou. Cristo enfrentou a cruz por mim e por você. Mas você vai passar por luta junto com o Senhor. Se padecemos, padecemos com Ele. O versículo 8: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não para a sua vontade, mas por causa do que se assujeitou, na esperança que também mesmo a criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, Jesus, ele olha dos céus, e ele desce dos céus e dá a vida por mim e por você, porque a explicação do apóstolo João é uma explicação que nem mesmo ele tem como descrever. Ele só diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Não baixe a sua cabeça, irmãos. Levante a sua cabeça e saiba que Jesus Cristo está com você, que o Espírito Santo está com você. Eu não sei se você entendeu o grau de dificuldade que este homem apresentou nessa palavra. Ele enfrentou
toda aquela província, todo aquele povo, para falar do amor de Deus, porque Deus tinha amor por suas almas, e Ele não queria ver que eles fossem para o inferno. Essa palavra inferno é uma palavra muito forte. Ninguém quer ir para lá. Mas Deus, Ele é justo. Ele é um Deus de justiça. Eu peço que a igreja fique de pé.